Vera Lúcia, PSTU. A ex-operária Vera Lúcia foi lançada como cabeça da chapa presidencial do PSTU, que tem como vice o professor Hertz Dias, da Rede Pública do Maranhão. Vera é ativista sindical em Sergipe, ex-militante petista e ex-operária da indústria calçadista. Ela participou da fundação do PSTU em seu estado, junto com outros ex-filiados do PT, depois que sua corrente foi expulsa do petismo em 1992. A candidatura tem por objetivo apontar o que o partido considera a forma ilegítima e antidemocrática como são disputadas as eleições no Brasil. O PSTU considera que o objetivo final de um partido revolucionário não é disputar eleições, e sim organizar os trabalhadores para tomar o poder. Não tem mudanças no cenário político se eleita for João Vicente Goulart, PPL. O Partido Pátria Livre oficializou a candidatura de João Goulart Filho à presidência, em um evento em São Paulo no início de agosto. O candidato do PPL é filho do ex-presidente João Goulart, o Jango, 1919-1976, cujo mandato foi interrompido pelo golpe militar de abril de 1964. Segundo o Datafolha, ele é desconhecido da maioria dos eleitores. Tem apenas 5 segundos no rádio e na TV. Nascido no Rio de Janeiro, João Vicente é escritor. Passou a infância e a adolescência no Uruguai, onde sua família se encontrava exilada após o golpe militar. De volta ao Brasil, João Vicente ajudou na fundação do PDT, junto do tio Leonel Brizola, e foi deputado estadual pelo partido no Rio Grande do Sul nos anos 1980. Durante a campanha, defenderá propostas nacionalistas identificadas com a esquerda. Goulart terá como vice um professor universitário de Brasília, Léo Alves, também do PPL. Chances pequenas de uma mudança do cenário político brasileiro se eleito for Emael, DC. José Maria Emael foi oficializado como o candidato presidencial pelo Partido Democracia Cristã, DC, em convenção realizada em julho, em São Paulo. Essa será a 5ª vez que o advogado disputa a presidência da República. Ele terá como vice o pastor Elvio Costa, DC. Em 2014, Emael teve apenas 0,06% dos votos. Ele chegou a dizer que não disputaria mais a presidência da República. O candidato da DC, antigo PSDC, é famoso pelo jingle de campanha, lançado em 1985. Emael, um democrata cristão. Nesta eleição, ele tem 8 segundos no horário eleitoral e 12 inserções. Existe uma pequena chance de mudança no cenário político se eleito for Cabo Daciolo, patriota, eleito deputado federal pelo PSOL em 2014 com 49 mil votos. Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, mais conhecido como Cabo Daciolo, e concorre à presidência da República pela primeira vez. O bombeiro já havia sido filiado ao PSDOB, hoje, está no Patriota, antigo Partido Ecológico Nacional. Daciolo terá como vice a pedagoga Suelene Balduino, também do Patriota. Antes de iniciar sua carreira política, liderou uma greve de bombeiros em seu estado de origem, o Rio, em 2011, quando chegou a ficar preso. Em 2015, logo depois de eleito, Daciolo foi expulso do PSOL por infidelidade partidária. A sigla entendeu que as posições defendidas por ele contrariavam o estatuto do partido. Um dia depois que Bolsonaro foi esfaqueado, Daciolo anunciou que faria um jejum de 21 dias e ficaria nos montes, sem conceder entrevistas ou participar de debates. Existe uma pequena chance de mudança no cenário político se eleito for, e é isso que alimenta no Brasil. Por falta de legislação e justiça firme para combater o crime organizado no Brasil. Todavia, enquanto políticos nomearem cargos no país, nada vai mudar. A eventual candidatura do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com bastante apoio no mercado financeiro, poderia ser beneficiada se a recuperação econômica se ficasse mais evidente, mas isso pode não ser o bastante. Meirelles precisaria melhorar sua empatia com a população. O povo com grande razão não confia nele e é algo que o povo brasileiro não tem. Desconfia, e quem já trabalhou para diversos partidos de esquerda e de direita, não consegue seguir uma linha com exatidão ou clareza para aqueles que procuram melhoria.
Sobre os nomes de Marina prevaleceu a visão de que ela ainda se mantém um pouco afastado da cena, mesmo trabalhando para mudar a visão do povo, esperando o melhor momento desse oportuno voto, evitando o desgaste antecipado. A disputa feminista implantada por Marina firma uma memória muito de Lula por trás dos panos, mesmo ela não confirmando esse seu lado, tentando se afastar dessa imagem do PT, não consegue. Importante saber se ela viria sozinha, o que reduz suas chances de ser escolhida pelo povo votante. Sempre haverá uma grande sombra de Lula em sua campanha política, mesmo que ofereça desprezo ao antigo parceiro. Seria conveniente se tivesse conseguido, na campanha por alguém do naipe de um Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF. Você é daqueles que ainda acredita que a greve dos caminhoneiros foi para reduzir preço dos combustíveis? Então, por que estão mais caros? Expliquem-se. Quanto ao valor das pesquisas de intenção de voto neste momento, a um mês das eleições, não dispõe mais de credibilidade entre a população muito desconfiada desse sistema. Agora apenas medem a força política de possíveis candidatos. Cada vez mais o eleitor está deixando sua decisão para mais tarde. Na hora de votação, o eleitor começa a ficar mais esperto e vão continuar atacando todos os sistemas de pesquisas indutivos e muitas vezes, combinados a dedo. Reformas não virão e nem o cenário tampouco vai mudar após as eleições. A descendência política não traz mudanças favoráveis à população brasileira. Há mais promessas e ataques do que planos de governo para a melhoria do Brasil. O ataque virou forma de angariar eleitores indecisos, tal como se fosse uma guerra virtual, ou um jogo de videogame, alimentado pela violência de seu opositor, onde o jogador somente pensa em destruir, ou seja, a mesma jogatina de sempre e os mesmos autores. Olha que ainda nem saiu 10% de escândalos ocupando administrativamente por esses personagens cujo assaltaram os cofres públicos e também os brasileiros durante os últimos 35 a 40 anos. Muitos foram protegidos pelo sistema de consenso. Acredita-se que o debate econômico, tão escondido durante as últimas eleições, está em cena nas campanhas. Temas como ajuste fiscal e reforma da Previdência certamente são abordados e candidatos terão de se posicionar. E segurança pública virou filme de fantasia eleitoral. Estamos há mais de 40 anos trocando a mesma moeda. Nada é mais pragmático do que de esquerda e teria alguma proposta para ajuste fiscal e previdência, sempre ferrando o cidadão trabalhador e honesto. Ou seja, nem esquerda, nem direita, vai mudar nada no Brasil. E do meio dessa confusão toda, está o TSE, que exige respeito com as urnas eletrônicas, que você vote no candidato certo, mas não dá nenhuma opção, e exige que o cidadão brasileiro cumpra com sua cidadania votando em alguém que vai te enganar por 4 anos. Por outro lado, permitem pesquisas eleitorais cheias de defeitos e com indícios de manipulação clara. E em propaganda autoritarista e ditatorialista, dizem: se você, povo, não gostar do seu candidato, reclame. Não dando endereço para quem reclamar. E sobretudo, pisando na lei da ficha limpa. Acredito que o Brasil que eu e milhões de brasileiros esperavam ter, era outro. Olha que aqueles que roubaram descaradamente os cofres públicos, sem sombra de dúvidas, ainda 90%, estão soltos, gozando do bom e do melhor do dinheiro extorquido da teta administrativa brasileira, ou seja, dos seus eleitores. É de se acreditar que muitos estão soltos porque dividiram essa grana com quem está lá para julgá-los, não é? E apenas 10% retorna para os pobres brasileiros que infelizmente, ainda acreditam em propaganda televisa que induz, edita e faz um cidadão do bem se transformar em bandido e um criminoso em herói. Povo brasileiro, acorde enquanto temos tempo, e nada vai melhorar no Brasil, enquanto os personagens desse grande teatro não mudarem de uma vez só. Eu sou Brasil, e serei sempre brasileiro verdadeiro. Amo minha pátria. Não gosto de meus dirigentes e administradores. Assine nossos canais sociais, dê seu clique aqui, para receber nossos presságios e informações. Ajude-nos a ajudar você e muitas pessoas no mundo. E compartilhe nossos vídeos com todos seus amigos e nos grupos sociais.
Todos os assuntos divulgados em nosso canal são baseados em fatos reais e verdadeiros, extraídos de cartas que são enviadas às autoridades e pessoas envolvidas, tudo documentado nos termos da lei. Portanto, qualquer outro tipo de comentário não traduz a realidade do que está expresso em nosso canal. Portanto, ignore, desconfie e pergunte a fonte antes de cair no golpe de comentário sem fundamentação, na verdade, sem propriedade jurídica. Nosso trabalho é direcionado à coletividade e não angariamos valores materiais, ou seja, sem fins lucrativos, que às vezes, infelizmente, incomoda a alguns anônimos. Também pessoas que não querem o seu bem e muito menos da população. As cartas enviadas por Juscelino Luz, além de mostrar um acontecimento futuro, para salvar vidas, no seu próprio conteúdo, traz a chave de como devemos agir e fazer para se proteger contra os eventos futuros. Quando acontece, estamos preparados, e quando não acontece, sinal que foi tomado as devidas providências. Nosso papel é claro, bem como nosso objetivo principal, não é apontar culpados e lançar medo quem quer que seja. Sobretudo, nosso segmento é espiritual para transformação e consciência humana.